Queridos amigos e amigas, estamos de retorno em mais um estudo da obra Libertação, obra que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Estamos hoje a estudar o capítulo 17, capítulo intitulado Assistência Fraternal. E nesse capítulo nós iremos visualizar aí a movimentação do mundo espiritual em torno das personagens que estão em foco agora, né, que são foco das nossas reflexões até então, até o último capítulo. E nesse capítulo encontraremos o desdobramento dessa história no mundo espiritual, depois do atendimento à personagem Margarida, o seu auxílio espiritual que ela recebeu do mundo espiritual, particularmente da equipe que André Luiz faz parte, portanto, né, que tem como líder o próprio Gúbio, e o alívio, portanto, dela por parte daquela ação desobsessiva e a reação do mundo espiritual em relação àquele socorro que ela recebeu. Esse é o mote principal, essa espinha dorsal desse capítulo. É em cima disso que o capítulo vai sendo desenvolvido quando a gente vê André Luiz, liderado por Gúbio, voltar à casa de Margarida após o desfecho do capítulo 16, voltar à casa de Margarida e visualizar o que é que acontecia. Portanto, estamos com André Luiz, com Eloy, com o Gúbio liderando, e agora os antigos obsessores e verdugos que foram sensibilizados e se regeneraram, Saldanha e Leôncio, que agora fazem parte ali da equipe de André Luiz, interessados e motivados por colaborar também. Então, o capítulo se inicia falando desse entusiasmo por parte de Margarida e do seu marido e a aventura conjugal, a felicidade conjugal que envolve eles, depois de eles terem ido a uma reunião espírita, depois de haver tido sucesso num tratamento desobsessivo que eles fizeram, particularmente aí Margarida fez, o agente obsessor e as perturbações espirituais foram realmente alcançadas, né? O sucesso foi logrado com êxito e ela sentiu de maneira efetiva, de maneira concreta, o alívio desse processo que teve origem no mundo espiritual e cuja manifestação mediúnica por parte de Dona Isaura que a gente tanto estudou no capítulo passado, a médium em particular, gerou nela a incorporação de uma entidade apenas e que era apenas uma parte pequena de todo o processo que o mundo espiritual estava fazendo por aliviar Margarida no seu processo desobsessivo, com vistas também e com finalidades de sensibilizar alguns espíritos, particularmente da cidade espiritual liderada por Gregório. Cidade essa que tem Gregório como líder e o próprio Gregório é também motivo de reflexão e é também objeto de interesse do próprio Gúbio, porque tem relações com a mãe de Gregório e a própria Matilde. No começo da obra a gente viu isso, pediu ajuda do Gúbio para que Gregório pudesse aí sensibilizar-se e talvez mudar de posição. Então a gente vê esse efeito cascata acontecendo agora nesse capítulo, porque o início do capítulo, André Luiz e a equipe vai, volta e vê Margarida com claramente melhoras psiquiátricas e psíquicas por causa do afastamento do agente obsessor, do agente obsessivo que causava os danos no sistema nervoso central e o desdobramento no corpo físico dela, com os prejuízos psicológicos de uma obsessão bastante pertinaz, cruel durante anos. E após esse alívio, ela sente-se melhor, revela uma lucidez mental, uma lucidez psiquiátrica, começa a apresentar de maneira até relativamente rápida, melhoras na sua saúde, o que gera a aventura, especialmente a aventura do seu marido Gabriel, que se entusiasma, que abraça ela e que, naquele momento, é tocado também e é sensibilizado em relação ao espiritismo. Acontece com muita gente, uma cirurgia espiritual, uma cura, um trabalho de fluidoterapia que gerou realmente uma melhora de saúde e a pessoa acaba despertando para as questões espirituais a partir daquilo ali, a partir daquela ocorrência. É claro que há muitos indivíduos que passam anos apenas buscando curas.
ficam saltitando de centro para centro espírita para centro espírita, buscando sempre curas. E quando cura de uma coisa, depois quando tem outro problema, vai buscar outra cura. Jesus disse que não se deve colocar pano velho, fazer remendo novo em pano velho, ou colocar vinho em um vasilhame sujo, porque infecta e porque se contamina. Então, nós estamos aqui diante desse processo, porque acontece a miúde, acontece as pessoas que vivem assim, a busca de curas, sem fazer o processo da cura interior, da mudança. Jesus, quando curava os indivíduos em pecado, entre aspas, expressão da Bíblia, quando ele curava as pessoas, ele diz, vai e não tornes a pecar para que não te suceda algo pior, dando a entender que aquela doença era um símbolo de algo interior, de uma enfermidade do espírito que ele trazia, que se manifestou no corpo físico. A cura física, sem acompanhar o esforço do paciente pela sua mudança, pelo seu melhoramento moral, redunda em uma nova doença, em uma nova problemática. Uma vez que a doença física é efeito cuja causa está dentro de nós. Sempre as causas estão dentro de nós. Por isso que as raízes de toda doença física, raízes profundas, são também do espírito. Do espírito aqui não é necessariamente de influência de outro espírito, não. Do espírito que nós somos, que trazemos isso e que se manifesta no corpo. As causas profundas, não estou dizendo as causas materiais das doenças, as causas profundas estão nas raízes do próprio espírito. Então, é muito interessante isso, porque no caso do esposo de Margarida, ele ficou profundamente sensibilizado. E aí, André Luiz até diz mais ou menos assim, ele estava tomado por aquele entusiasmo do neófito, né? Ou seja, do iniciante, daquele que descobre as questões espirituais. Quanta gente, justiça seja feita, quanta gente acabou se tornando espírita e se abriu para a mentalidade espírita a partir de um fenômeno, a partir de uma cura. As curas e os fenômenos não são as coisas mais importantes, afirma, aliás, Allan Kardec, mas sim os raciocínios. Os raciocínios, como diz Allan Kardec, o espiritismo é forte pela filosofia que apresenta, pela força das suas ideias, e não pelos fenômenos que provoque. Porque quando a gente participa de fenômeno, vê fenômeno, acompanha fenômeno e continua com a mesma mentalidade, os fenômenos não transformaram as pessoas, ou não transformam as pessoas para melhor de uma hora para outra. Mas é claro que às vezes o fenômeno chama a atenção para as pessoas sérias, pessoas que têm certa maturidade, tem já certo desenvolvimento intelecto-moral, diz Allan Kardec, e chama a atenção das pessoas para que essas pessoas aproveitam da ocorrência do fenômeno para ir além, para ir na profundidade do que está além do fenômeno, né? O fenômeno é muito interessante, mas essas pessoas que meditam, que são mais maduras, que não ficam só na superfície, acabam por, a partir do fenômeno, sendo convidadas a meditar na grande filosofia de vida que aquele fenômeno está sugerindo e que se encontra na própria doutrina espírita ou nas grandes verdades espirituais, né? É isso que Jesus quis dizer. Por isso que algumas pessoas que foram curadas por ele voltaram a adoecer. Algumas tiveram doenças até piores, porque não mudando a sua conduta, é óbvio que vão gerar outros problemas nas suas vidas. No caso de Margarida e de Gabriel, eles estavam entusiasmados. O entusiasmo do neófito, daquele que começa, que descobriu o espiritismo e já faziam planos de colaborar com a instituição espírita, colaborar também na prática da doutrina espírita, na prática do bem, estavam realmente entusiasmados e aquilo fazia uma atmosfera espiritual positiva, favorável na casa e dando, inclusive, ventura conjugal. André Luiz fala isso, né? Havia uma espécie de felicidade entre o casal estava mais harmonizado, é claro. Ela era vítima de distúrbios psíquicos provenientes de uma obsessão. É claro que aquilo devia afetar a relação aí do casamento, o casamento dos dois. Então, eles estavam agora muito bem. E André Luiz descreve a preocupação de Gúbio de fazer defesas magnéticas, Leôncio e Saldanha, antigos obsessores e que faziam parte do grupo de Gregório, estavam agora preocupados, porque mais cedo ou mais tarde o grupo pertencente a Gregório, do qual eles faziam parte, né? Alguns outros espíritos, e iriam perceber que a coisa estava mudada, que estava alterada, né? Saldanha falou isso várias vezes para Gúbio, eu tô com medo, porque uma hora dessa o povo vai chegar aí. Porque a gente não está indo lá na cidade de Gregório dar informações, atualizar Gregório e os nossos superiores
a respeito da obsessão aqui. Eles vão estranhar, mas cedo ou mais tarde vão bater aqui. Dito e feito. Mas Gúbio, muito prudente, diz assim, não te preocupes. E aí começou a estabelecer pontos de luz, André Luiz chama assim, ao redor, não apenas da casa, mas, inclusive, nas cercanias da casa, em volta da casa. E André Luiz diz assim, inclusive, contando com a colaboração de uma série de espíritos que faziam parte da equipe de Sidônio. Lembra de Sidônio? Que era o dirigente espiritual da seção mediúnica que Margarida fez parte. Então esses espíritos, esses colaboradores ficavam ali, ao redor, envolvendo. E aí, então, nós vemos, naquelas circunstâncias, as defesas magnéticas e realmente, logo começam a chegar as entidades. Mas antes disso, André Luiz conta que o próprio Sidônio, ele pediu licença, saiu e trouxe indiretamente, uma serva, uma funcionária, que devia fazer os afazeres e os serviços domésticos, né? Deveria exercer ali a tarefa de empregada doméstica. Essa serva foi trazida, André Luiz diz assim, uma velha serva da casa foi trazida indiretamente, ou seja, induzida espiritualmente. Eu não me lembro agora se foi realmente Saldanha ou foi o Sidônio, pouco importa, um espírito da equipe de André Luiz foi lá, pegou e trouxe e começou a limpar. Eu achei curiosa essa nota, porque ela começou a limpar e André Luiz destaca isso. Talvez aí tenha alguma coisa que André Luiz não possa falar totalmente pra gente, aqui eu levanto como dúvida, como hipótese, de que aquela limpeza material também ajudava no ambiente. E aí ela começou a abrir as janelas para circular ar fresco. Olha só a pista que André Luiz está dando. Ar fresco. Talvez tenha uma implicação espiritual aí que André Luiz não tinha condição de passar para a gente, porque a gente não tem condição ainda de entender, não tem talvez aí vocabulário, terminologia, mas André Luiz não dá ponto sem nó, né? Não falou isso a esmo só para descrever poeticamente, né? A ponto de trazer aquela empregada para fazer isso. Ou seja, então tinha uma implicação aí importante que não era só higiene material, né? Deveria causar aí algum tipo de repercussão espiritual a circulação do ar, né? E a higiene da poeira, etc. E aí, nesse momento, eles começam a ouvir gritos de uma malta de espíritas chamando por Saldanha. Saldanha estremece, fica angustiado e consulta Gúbio. E Gúbio diz, vai meu amigo, demonstra a força da sua mudança agora. Mantente em serenidade, mantente em tranquilidade, porque a tua arma será sempre a serenidade. Mantente sereno, tranquilo, e responde às perguntas e às questões dele, mas te mantém firme na mudança que você operou. Nós estamos aqui contigo, e essa vai ser a sua primeira experiência de demonstrar na prática a sua mudança que você tanto quer. E ele foi encorajado. Gúbio falou, ele foi encorajado. Então ele vai, estabelece um diálogo esse que se repete, porque cada vez mais vem mais espírito. E ele diz, amigos, eu estou agora modificado pela minha consciência, e quero dizer a vocês que essa casa agora tomou um outro rumo, tomou outro destino. Eles entenderam, e aí imprecaram, etc., mas tinham defesas magnéticas, não podiam romper, não conseguiam romper, olha só. E aí agrediram Saldanha, disseram palavras chulas, até que saíram dizendo, Gregório saberá. E saíram. E aí houve uma reação de um contingente populacional ali, do mais variado tipo. Primeiro, algumas pessoas começaram a pedir ajuda, começaram a, digamos assim, rogar ajuda para ser aceito, e Gúbio começa a atender como um terapeuta, começa a atender uma por uma das pessoas que pediam ajuda, né? Espíritos que estavam ali e que viram os pontos de luz que Gúbio colocou na casa. Parênteses, eu acho que aquilo ali foi de propósito, ele fez aquilo de propósito. Para quê? Para sensibilizar os espíritos já em condição de receber ajuda. Os endurecidos não, porque o mundo espiritual é sábio e sabe não perder tempo. Mas aqueles espíritos que
tinham condição de receber ajuda, então os pontos de luz alcançaram. Então espíritos em sofrimento, pedindo pelo amor de Deus socorro, espíritos ali que estavam passando e que viram, mensageiros da luz me ajudem, entidades de toda espécie. Somadas a essas entidades sofredoras, havia também espíritos da cidade de Gregório, que estava fazendo parte daquela equipe, que quando viram os pontos de luz e viram a mudança do Saldanha, também se sensibilizaram. Olha a força do exemplo. Também se sensibilizaram. E em vez de ficarem revoltados, dizem assim, eu não aguento mais a saturação do mal, o mal está nos afundando, eu quero mudar de vida, não aguento mais esse tipo de vida, me ajude. O Igúbio olhava, sorria, ia atendendo um por um e ia de alguma forma ali aplicando recursos magnéticos, orando com as pessoas, foi resgatando os espíritos. Olha só. Ou seja, isso ia provocar uma reação ainda mais forte de Gregório quando soubesse e dos superiores, porque no fundo, no ponto de vista de Gregório, Gúbio estava dando baixa ali, estava se apropriando da população, né, da mão de obra de Gregório. Estava dando baixa na mão de obra de Gregório. Isso iria gerar uma reação e Gúbio sabe disso. Que a gente vê isso em sessão mediúnica e a gente está vendo aí um processo aí de tratamento espiritual também, de doutrinação também. Doutrinação aqui não no sentido literal da palavra, de doutrinar, de converter, mas no sentido que o espiritismo preconiza. A doutrinação que ocorre às vezes em reunião mediúnica, que vai para além de a gente ficar fazendo discurso, né? A sensibilização, né? A evangelização. E André Luiz chega a fazer um comentário que eu achei muito especial. Ele diz assim, tive a ideia de que a missão de Gúbio se convertera, de repente, numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. Olha só o missionário. O missionário tornou a sua tarefa, à medida que as demandas apareciam, o missionário está pronto, porque tem condição. O missionário, um só espírito, transformou a sua tarefa numa instituição de pronto-socorro espiritual. É isso aqui que André Luiz diz que eu acho fantástico, especial. O interessante é que Gúbio funcionava como terapeuta, ele ouvia de um em um, e a própria escuta dele já era o processo de transformação daqueles espíritos. Era um que se queixava do filho que estava embriagado e que não conseguia chegar perto do filho porque tinha um obsessor. Era o outro. E André Luiz descreve que eram dezenas de entidades que começavam a aumentar cada vez mais o seu número, o seu contingente populacional, e Gúbio atendendo todos. Até que em determinado momento, quando antigos moradores da cidade de Gregório começam a chegar também pedindo ajuda, Gúbio designa André Luiz para também atuar com ele. E esse é um ponto bastante bonito e interessante da obra. Porque chama André Luiz então começa a atender também as pessoas e começa a revelar os seus recursos, a sua habilidade, começa a demonstrar aí a sua capacidade, né? E então André Luiz começa a participar, né, no atendimento aos sofredores. Né? E aí ele diz assim, em determinado momento ele diz assim, eu não tinha presunção de falar alguma coisa que salvasse os outros ou que dissesse alguma coisa especial que iria iluminar a pessoa de uma hora para outra, a presunção de dizer. Eu estava ali muito mais na condição de ouvir e de tentar acalmar com a minha presença. E o resto, o Gúbio é que faria. Olha a humildade do espírito. Mas, e aqui é interessante notar, André Luiz então começa a atividade e ele, com todo cuidado, demonstra espírito quando é humilde, ele tenta de alguma forma ocultar ao máximo as próprias virtudes e evitar ao máximo exibir os próprios feitos. No caso em pauta, André Luiz tenta ao máximo, mas de alguma forma, ao descrever a atividade que ele tá desempenhando, sempre se reportando a Gúbio como tendo a maior capacidade de resolver a situação, mas ele deixa, porque é impossível esconder totalmente, ele deixa entrever ali que André Luiz já não é o mesmo André Luiz de nosso lar. A gente vê ele ali também, porque ele sempre se refere a Gúbio, né, e coloca Gúbio em evidência, né, o valor, as virtudes de Gúbio, mas também ali ele se torna uma peça de abnegação, de dedicação, e começa a atender as pessoas, e ouve um, e ouve outro, e faz prece com um. Tanto é que no final do capítulo, já no final do dia, anoitecendo, é o dia inteiro, olha só, Margarida ali com o esposo,
em casa, e essas coisas todas acontecendo ao redor da residência. Olha que coisa interessante, né? Então, quantos processos espirituais acontecem em nosso entorno e a gente nem imagina que isso esteja se dando, né? O interessante é que era uma espécie de terapia de grupo também, porque André Luiz se refere que enquanto ele estava atendendo alguém que verbalizava ali, os outros espíritos estavam ali, então não era um atendimento privado, e à medida que o sujeito falava, servia de lição, de ensinamento para todos, né? E a doutrinação, isso é a orientação que André Luiz colocava, era algo que também servia para todos. E embora André Luiz, com humildade, tentasse diminuir o valor das suas palavras, chegando a dizer, inclusive assim, aprender há muito que uma dor maior sempre consola uma dor menor. Limitava-me a pronunciar frases curtas para que os infelizes ali congregados encontrassem reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação de minha parte. Então, veja que coisa maravilhosa, né? E aí André Luiz vai atendendo, etc. Aí entra uma sofredora, por exemplo, que começa a desabafar e começa a dizer que depois da morte do marido, quando estava encarnada, ela simplesmente abandonou os filhos, colocou os filhos aí na casa de conhecidos e se entregou aí a todo tipo de dissipação, de viciação. Ela não diz o que é, mas a gente imagina aqui que em função de ser uma mãe solteira, né, a carência afetiva fez ela se desequilibrar e buscar aí apenas o jogo dos prazeres e a vida apenas aí sensualista, a vida apenas aí apesar do desejo legítimo de reviver a vida afetiva e amorosa, acabou se complicando espiritualmente porque negligenciou o seu papel de mãe, abandonou os filhos e aquilo teve efeito, e ela contava da grande dor que experimentava no mundo espiritual a esse respeito, né? O sofrimento, e quando ela desencarnou, ela viu as consequências do abandono dos filhos para os próprios filhos e que pesava na economia kármica dela, ela ficou ainda mais abalado. O seu perispírito, diz André Luiz, apresentava condições deploráveis de desgaste, porque o perispírito, como corpo espiritual, reflete o estado interior do espírito. Os atos do espírito imprimem-se no perispírito. Então, em determinado momento, André Luiz até pergunta a ela se ela, depois de desencarnada, não foi visitar, etc. E ela diz que foi. E por incrível que pareça, ao chegar próxima, pelo estado psíquico e moral deplorável no mundo espiritual, ela chegava próxima dos filhos e a presença dela causava mal-estar aos filhos. Por causa da ternura, o quê? Do apaixonamento e da posse de querer os filhos de volta, do desespero, porque não era uma mãe equilibrada que voltava amorosamente para cuidar dos filhos, era um espírito em muito sofrimento que buscava os filhos de uma maneira aí desesperada, fulminada por um sentimento de culpa intenso. Então, quando chegava perto dos filhos nesse estado de coisa, ela chegou a dizer o seguinte: toda vez que eu chegava próximo dos meninos, especialmente pequenos, ao chegar próximo de um ou outro, eles adoeciam, eles desenvolviam algum problema de saúde, a ponto de eu tocar, eu transmitir vírus, olha a expressão que está hoje atual, né? Vírus fluídicos que se inoculavam nele. E percebendo que eu estava fazendo mal, eu me afastei, olha só. Então, o espírito aprendendo com as suas próprias experiências, né? E aí André Luiz conforta ela, diz que aguarde até a noite, porque Gúbio apareceria, faria uma prece coletiva. Aí chegou um outro senhor com expressão de loucura, é assim que André Luiz descreve ele. E esse senhor, então, começa a falar com ele, algo hebetado, né? A princípio, esse senhor tem um certo retraimento, André Luiz estimula ele a falar, ele se sente à vontade e começa a falar. E aí ele começa a verbalizar a sua situação. E a princípio ele começa com uma discussão perguntando a André Luiz: o que é o pensamento? Você saberia definir o pensamento? E André Luiz dá uma resposta. Porque no meio dessas conversas, André Luiz está transmitindo para a gente ensinamentos doutrinários importantes. Olha a definição que André Luiz deu sobre o pensamento ali, que é uma definição muito própria do mundo espiritual. Ele respondeu assim: o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo,
é a continuação de nós mesmos. É a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Ou seja, o pensamento é essa atmosfera ao nosso redor, da qual a gente não consegue sair de imediatamente, porque tem a ver com as construções nossas ao longo do pretérito próximo ou remoto, né? Daí a gente tem um certo padrão de pensamento que diz respeito ao nosso nível evolutivo, e romper com isso não é fácil, né? E assim por diante. Então, André Luiz responde de uma forma fantástica, e aí o sujeito começa a discutir com ele nesse nível, né? nesse tom, porque era um intelectual. E depois de um tempo, André Luiz diz assim, você não gostaria de contar alguma coisa sobre você, já que você está falando sobre pensamento, etc. Não gostaria de ilustrar com alguma coisa que você viveu, para que a gente possa te ajudar? E aí ele começa a verbalizar. Fui um homem de letras, um escritor na terra. Embora não utilizei bem as minhas habilidades em favor da profundidade das ideias e da reflexão da humanidade. Utilizei da minha habilidade de escritor e da minha proeminência para produzir conteúdo chulo, conteúdo vulgar, conteúdo de ridicularização dos outros, de provocação alheia e de apresentar as coisas mais baixas, as coisas mais vulgares, as coisas mais inferiores, o anedotário vulgar, a ironia, a zombaria, os duplos sentidos. Foi isso que eu fiz. Escrevi livros, escrevi textos, e aqui o que eu padeço mais é que alguns personagens das histórias que eu produzi no mundo vieram me receber. A princípio eu achava que eram espíritos. Depois eu percebi que não se tratava de entidades. Eram as criações da minha mente. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu inoculei na vida mental dos outros através da minha literatura fecenina, ou seja, da minha literatura vulgar, agressiva, através desses personagens pitorescos. Isso que eu deixei no pensamento alheio ficou em mim, na minha atmosfera. E de repente, conversando com o André Luiz, ele entra em crise e diz, não venha, olha, o tal personagem aí. E ele estava visualizando um dos personagens dos seus livros que aparecia a ele e que vem ameaçar de cortar a garganta dele. Era um personagem bastante agressivo de uma obra. Olha só, ele entra numa espécie de surto. André Luiz pega ele no colo como se fosse uma criança. E ele entrando e começa a aplicar recursos magnéticos e assim por diante. Então não eram espíritos obsessores. Embora ele, que tinha um intelecto mais avançado, podia compreender melhor, ele chega a dizer, eu sei hoje que desde o corpo físico, escrevendo essas obras, eu era instrumento de espíritos malfeitores, espíritos pervertidos, de um grupo de espíritos aqui no mundo espiritual, direcionados para o mal. E eu também os encontrei essas entidades aqui no além-túmulo. Mas o que mais me apavora não são as entidades, porque essas entidades me atormentam, porque elas encontram esse campo em mim, campo esse que eu crio. Mas esse próprio campo em mim já é a tortura suficiente, já é a tortura em maior grau, porque os espíritos fazem comigo é apenas um complemento daquilo que eu fiz comigo mesmo, nesse lamaçal que eu me envolvi e do qual eu não consigo sair. De vez em quando eu me defronto com aquilo que eu criei dentro de mim mesmo, na minha consciência. Não são, portanto, espíritos, são os personagens das minhas obras que mais me atormentam, isso é, a minha própria consciência. Ele tinha lucidez, compreensão, mas não conseguia sair de uma hora para outra daquele estado deplorável, daquele estado difícil, por causa dos hábitos criados ao longo da vida, né? A iluminação também não se improvisa de uma hora para outra. Misericórdia, socorro, auxílio, sim. A gente pode ter misericórdia e auxílio imediatamente. Mas a iluminação, a mudança interior por dentro, de uma maneira assim repentina, de chofre, é impossível. É impossível. Há que se ter tempo também. Houve um momento que o escritor entrou nesse surto, ficou assim apalermado, como diz André Luiz. E aí André Luiz, com seus recursos, não sabia o que fazer totalmente.
chamou Gúbio. E Gúbio disse, eu tenho ideia, não sou eu que vou atuar não. Vamos chamar Leôncio. Leôncio, antes de se converter, isso é de mudar de vida, Leôncio era um dos obsessores a serviço de Gregório e era técnico, especialista em hipnose e em magnetização. Olha a sabedoria de Gúbio. Em vez de ele fazer, o espírito superior conta com colaboradores. Por quê? Porque a tarefa de colaboração também ilumina os colaboradores. Se ele fizesse toda a tarefa da caridade em nome de ser um campeão da caridade, ele estava privando os outros de também fazerem a caridade. Especialmente uma caridade possível aos outros. Olha a tarefa do espírito superior. Então ele olha para Leôncio e diz, Leôncio, você que vai atuar. Por quê? Porque aí ele está permitindo que uma pessoa seja atendida, caridade, e em vez de ele fazer, ele está permitindo que Leôncio faça a caridade, e a caridade que Leôncio faz é uma caridade que vai fazer bem a ele mesmo. Porque a caridade, o serviço do amor, o serviço do bem, ilumina aquele que está agindo, aquele que está o produzindo. Então, Gúbio olha para Leôncio e pede, e Leôncio a princípio vai dizer, eu, disse ele, merecerei a graça de transmitir alívio. E aí Gúbio diz, meu amigo, a energia elétrica que gera um incêndio é a mesma energia que gera a usina de forças. Bem e mal são questões apenas de direcionamento. Para onde se direciona? E ainda diz, todos somos devedores. Todos somos devedores. E se somos devedores, qualquer que seja a nossa dívida, fazendo bem, e estamos mudando já a rota do nosso percurso. Começa agora. Começa agora a atuar e dá a sua parte. Em tua determinação de ajudar, começa agora com Cristo. Esconde-se a solução no serviço ao próximo, a solução do segredo da felicidade tua. Então ele vai e começa a magnetizar, a envolver o escritor ali em processo de demência, alienação, até que o indivíduo que estava em surto entrou no repouso. Esse repouso refazente que muitos espíritos sofredores precisam vivenciar no mundo espiritual. É muito comum em reunião mediúnica, depois de um diálogo muito bem feito, de um transe com êxito, um transe eficaz de incorporação e o diálogo com o doutrinador, o espírito que foi o doutrinário sentir um sono profundo e adormecer. Esse adormecimento, que às vezes pode ser até induzido pelo doutrinador, por hipnose, é uma forma de refazer o espírito, né? É uma forma de liberá-lo daquelas energias mais densas do mundo espiritual. E aí a gente caminha para o desfecho. Ele estava emocionado, a tarefa também de iluminação do próprio André Luiz. E aí uma senhora, com olhos lacrimosos, diz ele, alcança ele, segura as mãos dele e em lágrimas diz assim, promete-me, porém, a bênção do esquecimento. Na esfera de recomeço. Esfera de recomeço, André Luiz explica aqui que é como se chama a reencarnação em algumas instâncias, principalmente próxima à crosta da terra, do mundo espiritual. Fui mãe de 2 filhinhos tão belos e tão puros como 2 estrelas, mas a morte me arrebatou muito cedo do lar. Mas não foi a morte o único algoz que me feriu desapiedado. Meu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas de muitos anos e me entregou os 2 anjos à madrasta sem entranhas, que cruelmente os amesquinha. Ou seja, o marido se casou, novamente, muito justo, muito válido, mas a atual esposa era uma pessoa que perturbava os meninos, né? Que antipatizava com os filhos do marido do primeiro casamento. E aí ela diz, há 20 anos eu luto contra ela, tomada de revolta incoercível. Todavia estou entediada do ódio que me comprime o coração. Preciso me renovar para o bem a fim de ser mais útil. Entretanto, meu amigo, tenho sede de esquecimento. Ajuda-me por piedade. Prende-me em algum lugar onde minhas recordações amargas possam tranquilamente morrer. O espírito estava pedindo a André Luiz a oportunidade de reencarnar para a bênção do esquecimento. Olha, quando a gente chega aqui no corpo, a gente quer lembrar. E o espírito estava dizendo, eu preciso esquecer. Porque sem esquecimento, alguns espíritos não conseguem refazer a própria vida. O esquecimento do passado na reencarnação é uma forma de conferir ao encarnado maior livre-arbítrio para poder atuar livremente. Imagine se o indivíduo voltasse com todo o estigma, todo o rótulo, por exemplo, de uma encarnação passada. Kai Baschuta, em uma das suas obras, vai dizer, imagine você se um dos grandes nomes do nazismo, por exemplo, de Hitler,
reencarnasse perto de você e você reconhecesse ele? Já pensou todo mundo na rua identificasse ele como um dos grandes lá nazistas famosos? Ele não teria liberdade agora para atuar de maneira diferente. A reencarnação faz com que o espírito mergulhe na carne e volte desconhecido, relativamente desconhecido, de todo mundo e dele mesmo, para que ele possa ter a chance de fazer diferente. Porque todo dia, ao brilhar o sol e ao nascer o sol, é uma oportunidade nova. É uma chance nova de fazermos coisas novas, de refazermos a nossa caminhada. Então, é essa a ideia aqui do capítulo. André Luiz abraça ela e André Luiz vai dizer, ali eu me emocionei mais. Porque quando eu vi ela falando que eu precisava esquecer e que ainda era atormentada pelo apego dos seus na carne, eu me lembrei que eu mesmo, outrora, também passei por esse pesadelo. Eu também visitei o lar, vi a esposa, vi os familiares e fiquei atormentado por me sentir esquecido da família encarnada. Eu vi nela uma irmã que não era inferior a mim, portanto não merecia uma orientação, um sermão, um discurso, mas um gesto de solidariedade, de fraternidade. Eu abracei ela e chorei com ela. Ela então recebeu meu abraço e no final eu ainda disse, minha irmã, farei tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o espírito, preparando-te para o voo às torres celestes. Serei teu amigo e desvelado irmão. E André Luiz disse que ela sorriu como uma criança feliz e mudou de atitude mental. Então, amigos, esse é o capítulo. Concluindo, a gente tem algumas coisas importantes. Primeiro, a tarefa de André Luiz. A tarefa de André Luiz aí, porque André Luiz evitou ao máximo se engrandecer, mas fica claro que André Luiz não é mais aquele espírito sofredor que entrou em nosso lar. Já é um indivíduo dedicado ao bem, abnegado ao bem, é porque ele procura se apagar o máximo possível, transferindo o mérito para os benfeitores, especialmente o orientador do grupo, que é o Gúbio. Mas nesse capítulo dá para perceber a abnegação de André Luiz, a sua dedicação, os seus gestos, tanto é que ele, em um momento, ele disse que as pessoas olhavam para eles, serei diferente. Depois do atendimento que ele deu a alguns espíritos, o ânimo geral daquele grupo, daquela fila que ele atendia, ele dizia a fila só crescia mais a cada hora, ele diz ainda assim, ele diz que as pessoas estavam tomadas por um... Ele tenta sair e tenta não colocar o mérito nele, ele tenta ao máximo evitar que a gente enxergue mérito nele como um espírito verdadeiramente bom e humilde, mas não dá para não deixar de descrever que aquelas pessoas estavam tomadas por uma atitude diferente. Aquele grupo de espíritos em sofrimento estavam todas, por terem ouvido, por terem visto ele orientando, ele ouvindo, por terem ouvido as histórias, por terem sido atendidos, estavam com um clima diferente, tomadas por uma atmosfera diferente. E essa atmosfera diferente tomava conta, a ponto de alguns chegarem para ele, abraçarem, pegar nas mãos dele e dizer, a partir de hoje eu serei uma pessoa diferente, eu vou me renovar, não quero mais os antigos hábitos, quero esquecer as amarguras terrenas, quero recuperar os débitos que eu até então tinha. E André Luiz ali cumprimenta, abraça, etc. Ou seja, já estava em outra condição. Porque o mundo espiritual é sábio, não vai colocar um espírito sem condição para fazer uma tarefa dessa de atendimento às massas. Atendimento às massas. Então, embora André Luiz queira ao máximo não revelar, ele já é um espírito ali benfeitor. Benfeitor na relatividade dele, mas é um benfeitor. Né? Já é um abnegado no plano espiritual. Isso é importante a gente aqui considerar. Uma outra coisa aqui é a ideia das criações psíquicas do pensamento. Aquilo que a gente cria durante a encarnação, fica uma atmosfera que a gente não sai só com passe, de uma hora para outra. A gente pode ser resgatado daquela região lá, vai para o mundo espiritual, para a colônia, mas isso não significa que a gente já conseguiu sair do lamaçal de pensamento que a gente está, da atmosfera. André Luiz usa a expressão que o escritor estava enlameado, né, a ponto de encontrar as criações dele mesmo durante o campo físico. Ou seja, a gente é responsável pelas criações mentais que a gente coloca no outro.
Daí, meus amigos, um palestrante como nós aqui falando tem a grave responsabilidade de que imagens mentais está projetando na mente daqueles que estão ouvindo. Essa é uma grave responsabilidade, né? Porque às vezes a gente pode induzir o indivíduo à depressão, ao suicídio, a sofrimentos mais variados por mensagens perturbadoras. Quantos escritores que no além foram responsáveis por mortes. Então eram homicidas, embora não matassem ninguém diretamente, mas pelo aquilo que escreveram e induziram as pessoas ao crime, ao erro, à perturbação, ao suicídio. Então acabaram por terem responsabilidades espirituais nesse sentido. Então as criações psíquicas e uma coisa importante aqui é a ideia de que o mundo espiritual inferior é resultado dessas criações psíquicas. E não o contrário. Não são as criações psíquicas, não é o mundo espiritual inferior que gera as criações psíquicas deletérias. São as criações psíquicas deletérias que geram esse mundo espiritual inferior como está. A desorganização interna é que gera a atmosfera ao redor dessa natureza. Daí o espírito do escritor falar, eu sei que mais importante que me libertar do assédio espiritual de espíritos que me exploram psiquicamente, é me libertar de mim mesmo e da atmosfera mental que eu criei dentro de mim mesmo. Porque eu sou verdugo de mim mesmo. E não é fácil destruir essas criações psíquicas de uma hora para outra. Olha só. Então essa é uma advertência grave para nós, né? Grave para nós. E dizer também que, ao lado disso, uma luz que se acende gera uma repercussão. Olha o efeito cascata. Olha o efeito cascata que tem acontecido, que é outro ponto importante, né? No episódio de felicidade de um casal e de um tratamento espiritual que foi feito numa casa espírita e uma melhora de uma paciente, olha a quantidade de coisas que estavam acontecendo ao redor da casa daquela família. E o efeito cascata de sensibilizar outros espíritos, de resgatar outros espíritos, levá-los também para a colônia espiritual e gerar reações agressivas de outros espíritos que viriam e que poderiam ser doutrinados. Olha o efeito cascata disso. O efeito do bem. Esse efeito do bem é um negócio maravilhoso, né? Que vai atingir a própria colônia de Gregório. Eu estou usando colônia porque nesse capítulo também tem essa curiosidade. André Luiz chama a cidade espiritual liderada por Gregório de colônia, portanto é uma colônia espiritual de dimensões mais densas, inferiores, ainda jornadeando na ignorância, mas é também uma cidade espiritual como o nosso lar, só que de propósitos e de densidades diferentes. A cidade espiritual de Gregório é também uma colônia. Isso a gente descobre nesse capítulo 17 de Libertação. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.